Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, e por outros meios na internet, no Instagram, também no TikTok, para refletir com você sobre uma boa notícia. Vem aí o mês da Bíblia, o mês de setembro, que em 2025 será sobre a carta aos Romanos. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Convido você a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. Vem aí o mês da Bíblia, setembro, em 2025, com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Por quê e para quê? Primeiro, porque dia 30 de setembro é dia de São Jerônimo, que viveu de 342 a 420 da era cristã. São Jerônimo foi o grande estudioso da Bíblia nos manuscritos em hebraico e em grego e o tradutor da Bíblia para o latim, a tradução da Vulgata. Um dos pilares dos padres da Igreja, São Jerônimo, colocou a Bíblia na linguagem do povo da época, o latim. Em segundo lugar, porque, com a opção pelos pobres e com a Dei Verbum, um dos ótimos documentos do Concílio Vaticano II, que aconteceu de 1962 a 1965, a leitura da Bíblia a partir dos pobres, de forma comunitária, militante, ecumênica e macroecumênica, leitura interreligiosa dos textos bíblicos, leitura transformadora, foi incentivada e vem sendo feita há mais de 50 anos pelo CEBI, Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos, pelo SAB e outros movimentos bíblicos. Inicialmente com o Dia da Bíblia, depois Tríduo Bíblico, depois Semana Bíblica e assim, pouco a pouco, setembro se tornou o mês da Bíblia. Em setembro de 2025, por escolha da Igreja Católica, a Carta aos Romanos será o livro bíblico escolhido para estudo e reflexão no mês da Bíblia, com o lema A Esperança Não Decepciona, que nos coloca em sintonia com o ano jubilar da Igreja Católica, proclamado pelo Papa Francisco, com o lema Peregrinos de Esperança. Na Carta aos Romanos, especialmente em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 14, buscando ajudar as primeiras comunidades cristãs e a nós também atualmente a enfrentar dificuldades e grandes desafios na vivência do Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo lança luzes sobre duas questões fundamentais. Primeira, como enfrentar ou como obedecer às autoridades. Segunda questão, como amar o próximo? Não pode ser de qualquer jeito. A Carta aos Romanos nos interpela de forma crítica e criativa a acolhermos a boa nova da gratuidade da salvação e do caminho da fé de um modo que nos liberta da lei e de todo o sistema religioso que se considera condição para nossa salvação. O apóstolo Paulo destrói a diferença entre crentes observantes, católicos praticantes e outras pessoas que não praticam a religião. Paulo nos convida a meditar sobre a fé como boa notícia, como evangelho de salvação, que nos torna livres da dependência de todo o sistema humano, seja social e político, seja mesmo religioso. A Carta aos Romanos
é a mais longa e densa do apóstolo Paulo. Com seus 16 capítulos, nos ajuda a viver a fé como projeto de vida nova. Não para que Deus nos salve, mas exatamente porque Ele nos salvou de graça e nos deu o Espírito do seu Filho para nos libertar do pecado e da própria lei. Na segunda parte da carta, no capítulo 13, o apóstolo Paulo nos dá orientações sobre como viver a fé e nos ensina a buscar luzes e forças, a buscar inspirações que nos ajudem a lidar com as autoridades, ou seja, como enfrentar o autoritarismo nas várias áreas do exercício do poder, na política, na economia, na religião, e como aprimorar o jeito libertador de amarmos o próximo nas relações interpessoais internas na comunidade e na sociedade, como as primeiras comunidades cristãs que receberam a carta do apóstolo Paulo aos Romanos lidavam com as autoridades do poder imperial sediado em Roma. Enfrentavam-nas de peito aberto, denunciando suas atrocidades e violências? Ou deveriam abaixar a cabeça e engolir a seco as injustiças e as violências, pois se as denunciassem, provocariam um agravamento da situação? Deveriam buscar brechas no sistema imperial escravocrata para sobreviver? A partir do contexto da comunidade cristã e dos desafios que enfrentavam na periferia de Roma, qual a mensagem do apóstolo Paulo? Quais as luzes e forças? Quais as inspirações para nós hoje que o capítulo 13 da Carta aos Romanos nos traz? De ponta a ponta, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia mostra a caminhada de povos oprimidos e escravizados que acreditavam em um Deus que não era neutro e nem estava acima das pessoas, como juiz julgando e condenando, mas se revelava como Javé, Deus da vida, solidário e libertador. Os textos bíblicos nos mostram inúmeras formas de enfrentar e lidar com os poderes opressores. Por exemplo, sob o domínio do imperialismo dos faraós no Egito, por volta de 1250, antes da era cristã, as parteiras, mulheres do setor da saúde pública, fizeram greve e geraram desobediência civil e religiosa, desobediência política também, diante de um decreto-lei, de uma medida provisória que, para fazer controle de natalidade, os faraós obrigavam as parteiras a matarem os meninos hebreus na hora do nascimento. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículos de 15 a 22. Com astúcia e esmerada sabedoria popular, as parteiras desrespeitavam e driblavam este decreto-lei violentador e deixavam nascer os meninos, entre os quais Moisés, que, com as parteiras, Miriam e Arão, conduziu o processo de libertação do povo escravizado, atravessando o Mar Vermelho e marchando no deserto por 40 anos, em busca de uma terra que corre leite e mel, prometida por Deus à Palestina. Por volta do ano 587 antes da Era Comum, quando viu que o povo que acreditava em Deus estava cercado e sitiado pelo brutal exército do rei Nabucodonosor, em Jerusalém, o profeta Jeremias aconselhou o povo a se submeter. Naquele momento, como tática para não ser aniquilado pelo poderoso exército invasor do rei da Babilônia. Um passo atrás para dar 2 à frente, um recuo estratégico. Na década de 70 do século I,
o autor do Evangelho de Marcos, via de regra, denuncia as injustiças e as violências do poder político e, em alto e bom som, acusa o poder político nacional e internacional de ser o principal responsável pela condenação à pena de morte de Jesus Cristo. Em outro contexto, na década de 80 do primeiro século da era cristã, o Evangelho de Lucas anima as comunidades cristãs a não fazerem confronto direto com as autoridades opressoras do império político, mas a ir infiltrando-se nas brechas viáveis que viabilizassem a evolução das comunidades cristãs, praticando o Evangelho de Jesus com fraternidade real nos vários aspectos da vida. Entretanto, diante de opressão econômica, o evangelista Lucas confronta e denuncia com veemência os exploradores econômicos em afirmações tais como: ai de vós ricos! Exorta ao rico que alegava ser um cumpridor dos mandamentos de Deus: vá, venda tudo o que tens e dá tudo aos pobres, e puxa a orelha de doutores da lei e de fariseus. Ai de vocês, doutores da lei e fariseus hipócritas! Vocês limpam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de desejos, de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o copo por dentro, e assim o lado de fora também ficará limpo. Conforme o Evangelho de Lucas, os principais mantenedores desse sistema desigual da cidade são os fariseus. Lucas é o único evangelista a chamá-los de amigos do dinheiro e os apresenta como o inimigo número 1 de Jesus Cristo. Por quê? Porque a maior parte dos fariseus e todos os saduceus sustentavam e reproduziam um projeto de sociedade enraizada no acúmulo e na concentração de bens e poder. No Evangelho de Lucas, fariseus e saduceus são denunciados e repudiados com veemência, porque jamais se relacionam com os pobres, com os camponeses, com os mutilados, com os doentes, com os violentados. Como diz a sabedoria do rico esbanjador e do pobre Lázaro, já nesta vida há entre o rico e o pobre um abismo intransponível. Os textos apocalípticos, bíblicos, denunciam, através de códigos, os opressores. Fazem isso com linguagem simbólica, de modo que as pessoas pudessem levantar a voz, ao mesmo tempo em que davam a impressão de abaixar a cabeça, para não serem reprimidas. E na carta aos Romanos, especialmente em Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, como o apóstolo Paulo propõe lidar com as autoridades. E por que e para que tal tipo de orientação? Isto veremos no próximo vídeo, o segundo, sobre o mês da Bíblia, sobre a carta aos Romanos. É isso aí. Gratidão pela atenção. Se você gostou deste Palavra Ética, comente aqui abaixo no nosso vídeo e compartilhe este programa Palavra Ética. Inscreva-se aqui no nosso canal se quiser. Que a luz e a força divina presente em nós nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo que é justo. Abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer.